Presidente, gravação iniciada. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do dia 18 de novembro de 2020, às 9 horas da manhã, da segunda turma ordinária da Câmara da terceira sessão de julgamento. Inicialmente, eu vou apregoar os processos que foram retirados de pauta. O item 60, Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações, até o item 92, do mesmo contribuinte. Isso foi retirado de pauta no pedido da PGFN. Então, são dois lotes de repetitivos, os paradigmas 060 e o outro paradigma, o 85. Então, vamos anotar aí do 60 até o 92, retirado de pauta. Outro item retirado de pauta é o 108, Companhia Jaguari de Energia da conselheira Cíntia. E o 109, Diagel Brasil Limitada, também da conselheira Cíntia. Retirado de pauta, deixa eu confirmar aqui, mas me parece que foi a pedido da parte. Isso, por solicitação do patrono contribuinte. Então, agora pela manhã a gente tem essas retiradas de pauta. Então, na sequência da pauta, coincidentemente também é sustentação oral, a preferência. Nós vamos julgar agora os itens 93, que é o paradigma também, que vai ser aplicado no 94 a 97, e o 98, que vai aplicar no 99 a 104. Os processos são iguais, Renan? Não, Mineiro. Inclusive, é um acórdão e uma proposta de diligência. Perfeito. Mas o patrono é o mesmo, então eu peço o apoio para convidar o doutor Marcos de Carvalho para ingressar na sala. Vamos julgar, então, 93, inicialmente. Ok, presidente, farei a convocação. Posso falar o número de todos os itens? Sim, pode. 93 a 104. Ok. Alguém está com o microfone ligado, a gente está com eco. Oi, deixa eu ver se está com eco. 93 e 97 da pauta, doutor Parece que não. O processo será julgado agora. Será que não é da Ana Tereza mesmo, presidente? Do apoio? Pode ser. 98 a 104 da pauta, doutor Marcos de Carvalho. Seus processos serão julgados agora. Por gentileza, verifique a mensagem privada no chat. Ô, Renan, você vai preferir julgar o 93 ou você prefere o 98? Eu falei o 93 porque é o primeiro. Eu creio que seja melhor na ordem mesmo. Alguém caiu? Bom dia a todos. Bom dia, doutor Marcos. Tudo bom? Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. A Renata, presidente. A Renata caiu. Vou sair da sala agora. Acho que... Eu peço um instantinho, doutor, porque uma das cadeiras caiu. A conexão está reconectando. Pronto, ok. Doutor Marcos, nós temos agora o item 93 da pauta, de relatoria do conselheiro Silvio Renan, Singenta Proteção de Cultivos Limitada. Esse é um processo repetitivo, esse é o paradigma, vai ser aplicado o resultado nos itens 94 a 97. Eu peço a todos... Não, doutor, não, por gentileza. Cara, desculpa, agora eu me perdi aqui. Como é que eu cancelo isso daqui? Eu só estava... Desculpa. Interromper compartilhamento. Desculpa. Errei. Isso. Inicialmente, o conselheiro vai fazer a leitura do relatório e, após a leitura, eu dou a palavra para o senhor por 15 minutos. Eu peço a todos deixar os microfones desligados, que está dando eco. Renan, você tem a palavra, o item 93 da pauta. Bom, colegas, são dois processos que serão julgados da mesma empresa. Os dois foram objeto de decisão da autoridade fiscal. Eu primeiro vou fazer uma breve da introdução dos dois para adentrar nesse. Os dois foram objeto de decisão da autoridade fiscal e também do acordo de primeira instância, ainda levando em conta o conteúdo das INs 247404, tá? Ainda anterior ao julgamento do recurso especial
1.221.170, que ampliou o conceito de insumos, né, naquele repetitivo já bem conhecido pelo colegiado. Via de regra, nesses julgamentos, assim como a gente fez ontem, né, Thais, naquela grande quantidade de seus processos, via de regra, nós baixamos os processos de diligência. É o que eu vou fazer no próximo. Esse, como a questão dos insumos, a essencialidade e relevância, é bem pontual, os argumentos do contribuinte, a própria instrução processual do contribuinte é bem competente. Então, eu consegui e entendo que há possibilidade, sim, de fazer o julgamento desse processo. Inclusive, já existe um acórdão precedente de um processo praticamente idêntico a esse, então eu vou utilizar muito desse acórdão no meu convencimento e nos meus fundamentos, por isso que será um acórdão e uma proposta de diligência. Quando for julgar o próximo, eu explico por que não foi possível o julgamento. Bom, em julgamento, processo administrativo decorrente de pedido de ressarcimento de crédito de COFINS não cumulativo de exportação referente ao segundo trimestre de 2005, ao qual foi vinculada a declaração de compensação. Na apreciação do direito creditório, a DERAT emitiu o mandado de procedimento fiscal, através do qual o auditor fiscal analisou os créditos apurados pelo contribuinte, concluindo pelo parcial deferimento do valor e a homologação das compensações no limite do crédito deferido. Em síntese, a fiscalização encontrou inconsistências em créditos a descontar sobre importações, nos percentuais de proporcionalidade, na classificação dos bens utilizados como insumos, nos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos e nos créditos apurados de devoluções de venda. Por bem resumir, transcreve-se parte do relatório do acórdão de primeira instância. Eu vou poupar os senhores da leitura do relatório de primeira instância, até porque os tópicos lá levantados também foram aqui citados pelo contribuinte em recurso voluntário, e como eu vou fazer uma leitura dos argumentos do contribuinte, e também o patrono deve fazer na sua sustentação oral, creio que vai utilizar o memorial, que vai bem no sentido do que eu vou aqui expor, então eu vou poupá-los dessa leitura, tá? Então, no julgamento da manifestação de conformidade, a DRJ, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência, trago a transcrição integral da ementa, e de que insatisfeito, recorre agora o contribuinte ao CARF, alegando em síntese. Quanto aos créditos a descontar na importação, defende que houve presunção de que os bens foram importados à alíquota zero, em virtude do contribuinte ter por objeto social principal a produção de defensivos agropecuários, classificados no NCM 3808. Entretanto, destaca que também produz outros bens classificados no mesmo NCM, mas que não são abrangidos pela alíquota zero prevista no artigo 1º da Lei 10.925. Quanto a créditos de insumos, o contribuinte recorre basicamente de materiais de embalagem, explica que os materiais glosados, a pretexto de ser utilizados somente no transporte, em verdade, trata-se de embalagens primárias utilizadas pelo consumidor final para condicionamento do produto tóxico, juntando aos autos demonstrativos elaborados por seus técnicos, bem como ilustrações exemplificativas das embalagens. Materiais de limpeza defendem que devem ser separados os materiais de limpeza do pátio industrial dos que são utilizados na higienização das tubulações por onde passam os produtos químicos, elaborados pela recorrente, defendendo que, sobre os últimos, há direito ao desconto dos créditos. Quanto a esse tópico da matéria-prima, a defesa é de conteúdo semelhante ao item A, são importações NCM 3808. No tópico despesa com aluguéis, alega equívoco no preenchimento do DACOM, que informou equivocadamente nesse campo despesas com energia elétrica, que deve o crédito ser considerado com base no princípio da verdade material. Quanto ao rateio proporcional, questiona a exclusão de receitas financeiras com venda de ativo imobilizado na proporção dos créditos, defendendo que o artigo 17 da 11.033 não fez qualquer distinção entre as receitas que deverão ser incluídas ou não no cômputo da sistemática de cálculo do rateio proporcional. Quanto ao tópico das provas trazidas aos autos, destaca que não se discute nos autos a existência dos créditos, mas apenas a natureza e o cumprimento de determinados requisitos autorizadores de seu aproveitamento, não sendo correta a permanência de glosa com base em conclusões de ausência de provas. Por fim, apoiando-se em precedentes do CARF, vou citar bastante precedente colacionado pela defesa, solicita integrar o provimento do seu recurso e, caso necessário, relação de diligências. Esse é o relatório, presidente.
Ok, doutor Marcos, são 9 horas e 16 minutos, o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação. O senhor vai fazer uma para os dois casos? Como que é? Está mudo, doutor, o som. Bom dia. Farei separado, os itens são separados, acho que facilita. Perfeito. Então, o senhor tem a palavra, são 9 horas e 17 minutos. Tá. Primeiro, bom dia a todos, aí, parabéns pelo sistema, que é a minha primeira vez virtual, então parece que funciona perfeitamente. Serei breve na explicação. A Syngenta é uma fabricante de defensiva agrícola e de sementes. Teve um ciclo de autuações quase 10 anos atrás, envolvendo as questões de PIS e COFINS, e muitos autos eram divididos por trimestre em 4 autuações: o PIS, o COFINS e autos envolvendo o crédito do mercado interno e o crédito do mercado externo, até em razão da forma como que seria aproveitado esse crédito. Então, quando a gente fala de um trimestre, basicamente envolve 4 autos idênticos, né, 4 decisões indeferitórias de créditos idênticas, e a documentação acostada para cada trimestre ela é exatamente a mesma. Foi julgado no passado 50 casos relacionados a crédito, PIS e COFINS envolvendo esse assunto, sendo que parte dessa discussão foi levada à Câmara Superior, também houve vitória da empresa na demonstração do direito ao seu crédito, particularmente, o principal era a embalagem. Eu tenho uma apresentação aqui, eu vou ser breve, vou tentar projetar aqui, é mais para facilitar, eu acho que também ajuda na interpretação do próximo lote de casos, que a gente vai apreciar, tendo em vista que envolve a situação da empresa. Tá? Peço só a gentileza aqui, vou fazer o compartilhamento da tela. Funcionou, né? Talvez eu tenha que fazer isso. Bom, aprendendo um pouco aqui. Basicamente, os casos que remanescem de julgamento são primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2015, mercado externo, né? São esses os casos idênticos que são objetos de julgamento do presente momento. O ponto principal é que, em muitas importações, e eu acho que essa é a particularidade, não do aspecto que a gente perdeu, mas do aspecto que o CARF, no momento do julgamento, optou por decidir. Tendo em vista o volume de importações, e a situação, acho que de processo envolvendo PIS e COFINS, a turma anterior do julgamento optou pela seguinte conclusão: olha, eu te dou direito a crédito tudo aquilo que você pagou PIS e COFINS. Então, muitas vezes, a Syngenta ela tinha um controle do material que ela importava. Quando era o volume para raticida e inseticida, ou seja, o que a gente chama de produtos domissanitários, esses produtos eles já tributavam desde o início, ou seja, desde o momento do desembaraço aduaneiro, já havia a tributação do PIS e COFINS. O fato é que a autoridade fiscalizadora, no momento da auditoria, ela entendeu que não, olha, 3808 não tem direito a crédito, se você pagou, você perdeu esse crédito. Né? E a empresa falou, não, eu tenho essa linha de produção, ela é pequena na Syngenta, de fato, ela é muito pequena, mas ela tinha todo o seu controle para tributar desde o começo da operação, até para não cometer nenhum equívoco, né? Não se beneficiar de uma isenção na entrada, de uma matéria-prima que seria para defensiva e depois usar esse produto no domínio sanitário. Então, ela fazia a importação desses produtos nessa alíquota. O CARF, quando o julgamento deu assim, ó, se você pagou, você tem direito ao crédito. Então, a expressão que fica no acórdão do CARF anterior, que aqui também serve como um paradigma, nessa situação, se está pago, tem direito a esse crédito. E a gente tenta fazer a demonstração em todos os casos por que foi tributado naquele momento. Tá? Então, esse é o primeiro item aqui, os produtos importados têm direito a crédito. Eu vou pular aqui só para tentar. A segunda questão é a embalagem e produtos de limpeza. Essa foi a matéria que foi levada, inclusive, para a Câmara Superior. Defensivo agrícola, eu acho que vale a pena destacar aqui no Brasil. No Brasil, tem o melhor sistema de logística reversa de embalagem do mundo. A nossa legislação para esse sistema, hoje, ela é exemplo global, e para ter mais informações é só entrar no site do Instituto INPEV. Existe uma lei federal que obriga todos os fabricantes de produtos defensivo agrícola e toda essa linha a constituir um instituto e
trabalhar no processo de retorno das embalagens. Por quê? Porque elas são extremamente tóxicas, né? Se você deixar o produtor rural com aquela embalagem e ele descartar todo dia naquela mesma área do terreno dele, aquela área vai ser contaminada. Então, existe um processo de treinamento e educação do produtor rural a ele não descartar impropriamente essa embalagem. Então, toda essa embalagem, existe um processo de logística reversa que ele é recolhido, e o índice de retorno das embalagens supera 90%. Só o Brasil tem esse índice, tá? O que eu quero explorar com isso é falar, não dá para você desconsiderar embalagem e produto de limpeza numa indústria de defensivo agrícola como algo essencial ou relevante. Ele entrega a atividade, o produto da empresa. Você não pode carregar defensivo em qualquer embalagem. Tem que ser uma embalagem que proteja o suficiente para não ter vazamento. Então, toda essa embalagem foi demonstrada que ela tem uma essencialidade, ela tem uma relevância, ela não pode ser descartada. Terceiro passo, a gente tenta trazer sempre as declarações técnicas e relatórios mostrando item a item o que era e qual era a sua utilidade, tá? Então, para cada trimestre foi feito sempre esse trabalho e explicando. Vale também para os defensivos, para os produtos domiciliários, raticidas, inseticidas, né? Vou tentar ser breve aqui. De fato, também houve um preenchimento de equívoco no DACOM com relação a aluguéis, foi preenchido o campo equivocadamente, o próprio CAF também já reconheceu que, olha, realmente tem direito ao crédito, mas houve um mero preenchimento de uma obrigação acessória equivocadamente. A questão do rateio proporcional é aquilo, não tem base legal, né? O fiscal entendeu que teria que haver um rateio proporcional, daí o fato de atuações para o mercado interno e mercado externo, mas não há nenhum suporte legal para dizer que a previsão do crédito haveria que ser um rateio proporcional. Esse rateio ele existe para crédito cumulativo ou não cumulativo, mas jamais para mercado interno ou mercado externo. Acho que para esse caso, basicamente, são essas as considerações. Fico à disposição aí dos senhores para o que precisar. Ok, doutor, obrigado. Renan, você tem a palavra. Obrigado. O recurso ele é tempestivo, dele toma conhecimento. Eu vou de início apenas citar a questão do recurso especial 1.221.170 Paraná, da ampliação do conceito de insumos em virtude do estabelecimento dos critérios da essencialidade e relevância. Vou poupar o colegiado da leitura dessa breve introdução que faço e partir para os tópicos levantados pelo contribuinte. Sem mais delongas, apreciam-se os argumentos de recurso. Tenho créditos de insumos e produtos importados classificados no NCM 3808. É o primeiro tópico em que o patrono discorreu, que é justamente isso que o patrono explicou, que o auditor fiscal realizou a glosa dos créditos dessas importações efetuadas, quando classificadas na posição 3808 da TIP, visto que a Lei 10.925, no seu artigo 1º, falava que estariam reduzidas a zero as aquisições de defensivos agrícolas e insumos classificados na posição 3808 da TIP. Só tem um ponto que, antes desse tema, que é o central desse tópico, eu verifiquei também que no auto de infração e no acórdão de primeira instância, a autoridade fiscal ela entendeu que esses créditos não eram ressarcíveis. Então, há essa citação dentro da conclusão do auditor fiscal que ele fala. É uma conclusão à parte, que ele diz, olha, esses créditos de ressarcimento, esses créditos de importações, eles não são ressarcíveis. Esse tema ele já foi debate já algumas vezes nessa turma. Eu lembro de nos últimos meses já ter trazido uns 2 ou 3 acórdãos sobre esse tema, em que eu sempre tenho defendido pela possibilidade de ressarcimento desses créditos de importações vinculadas às exportações. Inclusive, alguns dos acórdãos, eu trouxe, inclusive, a previsão do próprio manual de Perdecomp, em que havia a previsão de ressarcimento desses créditos. Mas o fundamento legal, evitando me alongar nesse tema, já que já foi debatido diversas vezes por essa turma, eu digo que inclusive, o entendimento se extrai da interpretação conjunta das leis 10.865, 11.033 e 11.116. A 10.865 de 2004 fala doutor, apenas silencio o microfone, só para não dar eco.
2 segundos. Obrigado. A Lei 10.865 de 2004 é justamente que previu o desconto de créditos. A Lei 11.116 fala, olha, os créditos de importação, eles são compensáveis e ressarcíveis em virtude do disposto do artigo 17 da Lei 11.033. E a Lei 11.033 fala justamente desses créditos nas vendas efetuadas, vinculados a vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência. É que houve um período em que a Receita Federal entendeu que, por não estar constando nesse artigo 17 o termo exportação, não seria possível o ressarcimento desses créditos. Mas, na verdade, a gente sabe que a exportação está incluída dentro de não incidência, né? Seria não incidência constitucionalmente qualificada. Inclusive, esse foi um acórdão unânime dessa turma, eu acho que do mês passado. Nós decidimos exatamente dessa forma. Pelo que se observa, os créditos de importação são passíveis de ressarcimento a partir da publicação da Lei 11.116 de 2005, desde que, por óbvio, tenha ocorrido a incidência da contribuição não cumulativa no momento da importação. Então, esse é um argumento que eu tenho afastado da fiscalização para passar para a apreciação do tema central, que é a importação dos defensivos agropecuários ou outros produtos classificados na posição 3808. Eu trago inicialmente a previsão expressa da Lei 10.925 de 2004, estou na página 10, aí na metade da página 10, em que eu trago a transcrição expressa do que a Lei 10.925 trouxe, que é justamente a redução a zero de defensivos agropecuários classificados na posição 3808 da tabela do IPI e suas matérias-primas. A recorrente destaca que, apesar de dedicar-se à produção de defensivos agropecuários, também consta em seu objeto social outras atividades produtivas que não há desses defensivos, como radicidas, inseticidas e produtos domissanitários, mas que também são classificados na mesma posição 3808. Há que se concordar com o defendido pela recorrente. De fato, a Lei 10.925, ao prever a alíquota zero sobre defensivos agropecuários, termo não utilizado pela tabela do IPI, acaba por abranger uma lista de produtos não necessariamente idêntica aos da posição 3808 dessa tabela. A Receita Federal do Brasil, a ser questionada sobre o tema, também entendeu nesse sentido, concluindo que somente deveria ser classificados como defensivos agropecuários os produtos que tivessem registro no Ministério da Agricultura, no MAPA, consoante previsto o Decreto 4.074 de 2002 e 5.053 de 2004. Trago a transcrição da ementa dessa solução de consulta, em que a Receita Federal entende exatamente nesse sentido. Olha, de todos esses produtos classificados nessa posição, são defensivos agropecuários só aqueles que necessitam de registro no MAPA. Conforme se extrai da solução de consulta, é correto o entendimento da existência de produtos classificados na posição 3808, não abrangidos pelo conceito de defensivos agropecuários, expresso no artigo 1º da 10.925. Pelo exposto, ao menos em tese, é possível a incidência sobre as aquisições de produtos e insumos classificados nessa posição, mas não utilizados na produção de defensivos agropecuários, devendo ser analisado caso a caso a operação realizada. Buscando provar que comercializa produtos não classificados como defensivos agropecuários sujeitos à alíquota zero, a recorrente junta aos autos demonstrativo de produtos importados e de utilização de insumos, folha 126 e seguintes, assinado por técnico da empresa, bem como rótulos, folders dos produtos comercializados, podendo ser identificada a produção e comercialização de produtos domissanitários, inseticidas e radicidas, destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais, domiciliares, públicos ou coletivos, não incluídos entre os defensivos agropecuários, como se verifica nos recortes abaixo. Então, eu trago um recorte do próprio demonstrativo juntado aos autos pela recorrente, em que se verifica, de fato, tanto a importação como a produção de produtos classificados na posição 3808, mas que não são defensivos agropecuários, são produtos utilizados em ambiente domiciliar. Trago, inclusive, exemplificativamente, uma ficha técnica que é juntada também junto a recurso voluntário, de um dos produtos em que eu fiz o destaque aí na ficha técnica, o uso doméstico dele e o registro no Ministério da Saúde. Por que eu fiz questão de destacar esse registro no Ministério da Saúde? Porque o próprio decreto 4.074, citado pela solução de consulta da Receita Federal, traz
que são passíveis do registro do Ministério da Saúde, os produtos destinados ao uso em ambientes urbanos, industriais e domiciliares. Então, fica comprovado que o contribuinte produz, sim, produtos que, apesar de classificados na 3808, não são defensivos agropecuários. Eles são utilizados em ambiente domiciliar, sujeitos ao controle do Ministério da Saúde. Comprovada a possibilidade de aquisição de produtos e insumos tributados, classificados na posição 3808, quanto às importações realizadas, não há dificuldade na apuração de eventual crédito existente, visto que a Lei 10.865 vinculou o desconto de crédito à realização do efetivo pagamento, como abaixo se expõe. E é justamente o que o patrono defendeu, que foi decidido no acórdão precedente, que eu acho extremamente pertinente, que é o deferimento, já que a lei condicionou o aproveitamento do crédito ao efetivo pagamento na importação, então é legítimo que a decisão seja deferida somente sobre as importações em que efetivamente houve o pagamento, nos mesmos termos do acórdão precedente da turma 3401, citado pela defesa. Faço a transcrição do acórdão precedente nesse ponto e digo que devem ser revertidas as glosas sobre as importações efetuadas de mercadorias classificadas na posição 3808, em que houve o pagamento das contribuições. Bom, esse é o primeiro tópico. Renan, vamos voltar para o tópico, esse aí é muita coisa. Tudo bem. Ok? Pedro? Eu vou acompanhar o relator nesse ponto. Ok. Renato não, a Cíntia? Eu acompanho o relator. Renata? Acompanha o relator. Lara? Acompanho, presidente. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho. Pode seguir, Renan. Agora, são materiais de embalagem e os produtos de limpeza. Inicialmente, os materiais de embalagem. Segundo se extrai despacho decisório do acordo recorrido, foram mantidas as glosas relativas a materiais de embalagem em virtude da utilização dos bens somente no transporte dos produtos prontos, não podendo ser considerados insumo do processo produtivo nos termos da IN 404. Então, a apreciação ainda foi de acordo com a IN 404. O que, a bem da verdade, não haveria muita distinção aos conceitos atuais, porque a Receita Federal já entendia que embalagem de apresentação haveria desconto ao crédito e embalagem de transporte não. E a discussão ficou muito nesse ponto, em que se seriam embalagens de apresentação ou de transporte. O recorrente, por sua vez, traz em sua peça demonstrativa elaborada por seus técnicos, afirmando que os itens citados tratam-se de embalagens primárias, utilizadas no acondicionamento do produto tóxico, utilizado pelo consumidor final, na armazenagem da mercadoria adquirida, vídeo demonstrativo. Então, eu entendi que a recorrente foi bem feliz em trazer esse demonstrativo, que relaciona cada uma das glosas efetuadas pela fiscalização e explica a utilização de cada uma dessas embalagens. Não só esse demonstrativo, a recorrente traz ainda ilustrações exemplificativas dessas embalagens, que eu vou trazer no acórdão. Então, a defesa ela vai assumir dois pontos. Tanto a integração dessas embalagens ao próprio produto, ou seja, seria parte do processo produtivo, não seria simplesmente a utilização do transporte, mas a própria utilização no produto, então mais voltada à embalagem de apresentação do que de transporte, como também defende as exigências legais das leis 7.802 e 9.974 de 2000 e 89 de 2000, respectivamente, que falam de exigências que são feitas na produção dessas embalagens. Particularmente, eu vou trazer já na página 15, de que, como se observa dos argumentos descritivos e das ilustrações juntadas em recursos voluntários, essas caixas e baldes adquiridos pela recorrente não se enquadram no conceito de simples embalagem para transporte, conforme o previsto no artigo 6º do regulamento do IPI, vigente à época, visto que elas se integram ao produto comercializado. Trago expressamente essa legislação no meu voto e verifico que elas na verdade, não se destinam unicamente ao transporte pelo descritivo e pelas ilustrações juntadas aos autos. Ademais, vale destacar, assim como fez o acórdão precedente da turma 3401, que as embalagens que condicionam os produtos comercializados pela recorrente devem atender a específicas exigências normativas, tornando inclusive os dispêndios realizados sujeitos à imposição legal.
Pelo exposto, entendo que a reversão das glosas referentes a materiais de embalagens, de caixas e baldes, por constituírem material integrante do produto final, essencial ao processo produtivo. Vale destacar, e aqui é um ponto importante, que não foram objeto de recursos materiais utilizados exclusivamente no transporte da mercadoria, porque foram objeto de glosa também pallets, outros produtos, que esses sim são determinados exclusivamente para o transporte. Eu vi que consta da planilha de glosa da fiscalização, mas a recorrente ela não faz menção expressa a esses pallets, portanto, eu digo que eles não foram questionados. Inclusive, no próximo processo, os pallets seriam objeto do litígio. Esses são os materiais de embalagem. A gente julga ele, presidente? Sim. Ô, Renan, eu só pediria para você fazer um acréscimo, se fosse possível, se você concordasse. Na sua ementa, está simples. Eu acho que seria interessante colocar que esse entendimento específico desse setor, né? Eu acho isso fundamental, porque se fosse um outro setor, talvez a decisão, o julgamento poderia ser diferente, né? Esse setor específico, essa embalagem que, numa outra situação, num outro setor, poderia se configurar uma embalagem para transporte, e a decisão poderia não ser a mesma, mas como bem colocou o patrono, essa questão do setor dele específico, né, ele responde por essa embalagem, ela não pode ser reaproveitada, depois ele tem que dar uma destinação específica e tudo mais. Então, eu acho que colocar na sua ementa, porque senão a pesquisa pode induzir, uma pesquisa depois de jurisprudência, pode induzir um resultado um pouco diverso, pelo menos para mim, na minha convicção. Ok? Tudo bem, sem problema. Então, algum questionamento? Podemos votar? Então, Pedro? Eu acompanho o relator. Cíntia? Acompanho o relator. Renata? Acompanho. Lara? Relator, presidente. Sabrina? Acompanho. Thaís? Acompanho. Eu também acompanho. Podemos ir para o 3, material de limpeza. Bom, nesses materiais de limpeza, a própria recorrente e a autoridade fiscal, elas a todo momento fazem essa distinção entre material de limpeza utilizado no pátio industrial e material de limpeza utilizado nas tubulações e caldeiras, ou seja, nas próprias máquinas e equipamentos utilizadas no processo produtivo do contribuinte. O que a recorrente pretende nesse processo é o desconto de crédito dos produtos utilizados nesse tratamento de caldeiras, tratamento de água para desinfecção de tubulação. Então, são produtos de limpeza ligados ao processo produtivo, não à simples limpeza do pátio industrial. Ainda quando a apreciação da autoridade fiscal, o auditor entendeu simplesmente que esses produtos não seriam insumos, ainda talvez pelo conceito restritivo de insumos à época. No julgamento da DRJ, o colegiado de primeira instância ele já traz uma argumentação um pouco diferente. Ele diz, olha, eu até entendo que esses produtos utilizados nessa limpeza de caldeiras e tubulações, eles podem ser classificados como insumos. Mas, analisando o demonstrativo do contribuinte, que eu vou trazer um recorte dele mais abaixo, eu verifiquei que ele incluiu nesse demonstrativo como material de limpeza barrica fibra, que nada mais é do que um tambor utilizado para transporte terrestre, incineração de produtos perigosos. Então, ele entendeu por bem colocar em descrédito o demonstrativo juntado pela recorrente e, apesar de demonstrar um entendimento pela possibilidade de desconto desses créditos, ele acabou por manter o posicionamento da autoridade fiscal. Eu vou entender de maneira diferente. Tá? Na página 16, eu digo que deve ser dada razão ao recurso. De fato, os produtos de limpeza utilizados no processo produtivo da recorrente, não utilizados na limpeza do pátio industrial, obedecem ao critério da essencialidade ao processo produtivo, dado que sua ausência privaria o produto final da qualidade desejada. Por outro lado, verifica-se que o colegiado de primeira instância, ao analisar o tema, apesar de entender que os produtos de limpeza utilizados no processo produtivo gerariam direito ao desconto de crédito, negou o provimento à manifestação por identificar dentre os produtos relacionados pelo contribuinte o item barrica fibra e barrica K, que seriam tambores utilizados no transporte terrestre e incineração de produtos perigosos. Diante do item indevidamente relacionado com material de limpeza, entendeu o colegiado que não mereceria crédito demonstrativo apresentado, devendo permanecer as glosas. Concordo quanto à possibilidade da classificação das barricas como material de limpeza.
Na verdade, nem a própria autoridade fiscal efetuou a glose dessas barricas como material de limpeza, né? Porque não são. Entretanto, isso não desqualifica os demais itens constantes do demonstrativo elaborado por técnicos da própria empresa. E aí trago os outros produtos intermediários em que o contribuinte claramente os relaciona à limpeza das tubulações da caldeira. Até fiz uma pesquisa na internet sobre os fornecedores do contribuinte e vi que ela basicamente, o fornecedor do contribuinte se dedica justamente à produção desses produtos utilizados no tratamento de água, de limpeza de caldeiras, enfim. Realmente é muito legítima a pretensão. Como se observa no demonstrativo, os bens adquiridos são utilizados diretamente na limpeza das caldeiras, constituindo-se elemento essencial ao processo produtivo, visto que sua ausência implicaria, no mínimo, perda de qualidade do produto. E, nesse sentido, utilizo o acórdão precedente, 3401, que teve igual entendimento. Portanto, devem ser revestidas as glosas efetuadas em relação ao material de limpeza utilizado durante o processo produtivo. Ok. Conselheiro Pedro? Eu acompanho o relator, presidente. Cíntia? Renata? Acompanho. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. E eu também acompanho. Item 4. Bom, esse item 4 é um tópico muito simples. O contribuinte incluiu energia elétrica, onde era despesa com aluguéis. E o auditor e a DRJ disseram que, basicamente, a DRJ disse que não caberia a ela retificar uma declaração do contribuinte. Um erro formal, preenchimento de declaração. Eu realmente não entendo essa decisão da DRJ. Eu acho que um erro formal na escolha do bloco não deve, de forma alguma, impedir o direito ao desconto de crédito contribuinte. O próprio CARF, a gente dá bastante importância ao princípio da verdade material do formalismo moderado. Então, eu vou trazer que entendo que devem ser revertidas as glosas referentes a dispêndio de energia elétrica, incluído como despesas de aluguéis no DACOM, desde que, por óbvio, não tenham sido utilizados em duplicidade em campo próprio para tais despesas. Então, como voto, esse tópico é bem simples. Ok. Pedro? Com o relator. Cíntia? Com o relator. Renata? Acompanho. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. E eu também acompanho. Item 5. Bom, colegas, esse item é o que eu vou divergir do acórdão precedente e divergir, inclusive, já de alguns precedentes desse CARF. Tá? É a questão de inclusão de receitas financeiras, nesse caso, também receitas de venda do ativo imobilizado, no rateio proporcional dos créditos da não cumulatividade. Quanto às vendas do ativo imobilizado, entendeu que essas receitas, por classificarem-se como não operacionais, decorrente da venda do ativo permanente, deveriam ser excluídas da base de cálculo da COFINS. Desculpa, do cálculo proporcional do crédito da COFINS. Em relação às receitas financeiras, destacou nos termos do artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1, da Lei 10.833, que também não integrariam a base de cálculo as receitas isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota zero. Trago a fundamentação legal utilizada pela fiscalização e destacou ainda o acórdão recorrido, que o artigo 17 da Lei 11.033 de 2004 tratou de vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência, não fazendo referência à possibilidade de apuração de créditos decorrentes de receitas financeiras ou de venda de bens componentes do ativo imobilizado. A recorrente, apoiando-se o precedente do CARF, defendeu que o artigo 17 da 11.033 não fez qualquer distinção entre as receitas que deverão ser incluídas ou não no cômputo da sistemática do cálculo do rateio proporcional. Ademais, tendo em vista que a base de cálculo da contribuição abrange a totalidade das receitas auferidas, logo, todas devem compor o cálculo dos créditos apurados. Eu digo que acertou a fiscalização. O método de rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos comuns a diversas as receitas auferidas pelo contribuinte com uma base de transcreve. Eu trago inicialmente a legislação exposta, até em contraponto ao exposto pelo patrono na sua sustentação, de que não existiria a previsão legal desse rateio
para créditos de exportação, que essa legislação seria prevista somente para cumulativo e não cumulativo. Na verdade, o artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 10.833, ela diz exatamente isso. Ela diz que o disposto a parágrafos 1º e 2º aplica somente ao crédito apurado em relação aos custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado e disposto nos parágrafos 8º e 9º do artigo 3º. E o que são os parágrafos 8º e 9º do artigo 3º? São os que tratam do rateio proporcional do crédito cumulativo e não cumulativo. O que a lei traz? A lei traz, olha, esse rateio é aplicado também nos créditos de exportação, assim como é aplicado nos créditos cumulativos e não cumulativos. Essa, na verdade, nunca nem foi a discussão desse colegiado. O colegiado sempre aceitou o rateio proporcional dos créditos de tributados no mercado interno, não tributados no mercado interno e exportação. Esse rateio sempre foi aceito, sempre há, sim, previsão legal quanto a isso. A questão a saber é se as receitas financeiras, a receita de venda do ativo mobilizado, devem ou não compor o cálculo desse rateio, porque o cálculo é receita de exportação sobre receita bruta total. Então, elas devem ou não integrar esse cálculo. Em síntese, quando as aquisições de contribuintes são vinculadas a mais de um tipo de receita, tributada no mercado interno, não tributada no mercado interno e exportação, os créditos advindos dessas despesas são classificados de acordo com a proporção que cada uma das receitas representa do total ferido pelo contribuinte. Para melhor entendimento, utilizem do manual DFD Contribuições. Apesar do contribuinte, nesse ponto, ainda utilizar da COM, nesse período, o manual da FD ele é bem claro, então eu vou utilizar ele já que eu não trato de nada próprio da FD, mas sim da sistemática de rateio dos créditos. Então, eu trago apenas para entendimento do colegiado e do leitor como que é feito esse rateio dos tipos de crédito. Entretanto, algumas considerações devem ser realizadas. Não se pode admitir que as despesas com insumos, aluguéis, energia, etc., enfim, que os custos, despesas e encargos estejam vinculados a receitas financeiras e decorrentes de venda de ativo mobilizado. A vinculação prevista na legislação pressupõe a participação das despesas na formação da receita oferida por meio das atividades sociais, sendo assim coerente o desconto de crédito na proporção das receitas obtidas a partir dos dispêndios efetuados. De outro modo, não se verifica a vinculação entre custos, despesas e encargos do contribuinte e as receitas financeiras ou de venda do ativo mobilizado. Afinal, qual a participação desses insumos, dos aluguéis e energia na obtenção de receitas financeiras? O contribuinte ele utiliza os insumos dele na produção de defensivos agropecuários. Ele não utiliza as aquisições dele para a produção de receita financeira. Sabemos que a receita financeira é basicamente obtida por meio do capital. O exposto na norma, via de regra, né? O exposto na norma não admite outras interpretações. Devem os dispêndios realizados necessariamente ser vinculados a receitas que participaram para a formação, ferindo, inclusive, princípios básicos de isonomia e da não cumulatividade, aceitar a apropriação de créditos vinculados a receitas financeiras ou de venda do ativo mobilizado, quando os dispêndios foram realizados, por exemplo, integralmente na produção de bens destinados à exportação ou ao mercado interno. Se estas explicações não forem suficientes para o convencimento, a legislação é ainda mais precisa ao caso, como se passa a detalhar. Os precedentes desse Conselho, que entendem pela inclusão das receitas financeiras ao cálculo do rateio proporcional, afirmam que o artigo 3º, parágrafo 8º, 2, da 10.833, não fala em receita bruta total sujeita ao pagamento do COFINS, não cabendo ao intérprete criar distinção onde a lei não fez. A tese é tentadora, mas não merece prosperar. A Lei 10.833, antes das alterações realizadas pela Lei 2.973 de 2004, trazia estampada em seu corpo a previsão da incidência de COFINS sobre a receita bruta da venda de bens e serviços e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. Então, a própria legislação da COFINS trazia a previsão da incidência da contribuição sobre dois tipos de receita que ela classificou diversamente. A receita bruta, que é relacionada às atividades operacionais do contribuinte, a venda de bens e serviços, e as demais receitas auferidas. Como se percebe, a lei diferenciou a receita bruta, resultado da venda de bens e serviços, esta, denominador do cálculo do rateio proporcional, das demais receitas auferidas pela pessoa jurídica, aqui incluídas as financeiras e as decorrentes de venda do ativo mobilizado. E aí vou falar também que, mesmo após a publicação da Lei 2.973 de 2014, a lei permaneceu tratando da incidência de COFINS tanto sobre receita bruta,
só que agora ela não fala somente venda de bens e serviços, né? Ela é um pouco mais específica. Fala receita bruta etiquetada ao artigo 12 do decreto 1598. Mas permanece diferenciando a receita bruta e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. Apesar das alterações realizadas, permanece a previsão legal da receita bruta como as decorrentes de venda e bens e serviços em operações de conta própria ou alheia. Ora, não havendo previsão legal da receita bruta relacionada à venda de bens e serviços, não há como se admitir, dentro desse conceito, as demais receitas, sob pena de descumprimento do comando normativo. Então, a lei, eu vou trazer até mais abaixo, aí na próxima página expressa, o parágrafo 8º, quando ele vai tratar do rateio proporcional, ele é bem claro, ele é expresso. A relação percentual existente entre a receita bruta. COFINS, quando ela foi prever a incidência da contribuição, ela falou receita bruta e demais receitas. Essas demais receitas estariam incluídas as financeiras que aqui estamos tratando. Também a venda de ativo imobilizado. Ou seja, a lei ela é expressa, no cálculo proporcional só entra a receita bruta, não entrariam as demais receitas. Encerrando meu entendimento, apenas para demonstrar a operacionalização do quanto alegado, eu trago, inclusive, o manual explicando como que é feita a operacionalização dessa receita e também trazendo a mesma justificativa que aqui trouxe, de que o cálculo é de acordo com receita bruta. O cálculo é compreendida pela receita de venda de bens e serviços em operações de conta própria ou alheia. Não entram aqui as demais receitas, no caso as financeiras ou venda de ativo imobilizado. A exemplo do colegiado, para demonstrar o quanto ao meu ver, claro, é perigoso a inclusão de receitas financeiras nesse cálculo, vamos imaginar, posteriormente a 2015, com essas receitas sujeitas à incidência da contribuição. Se o contribuinte exportar a totalidade dos produtos dele, o esperado é que ele adquira crédito de exportação sobre a totalidade das vendas, né? Das aquisições. Se ele exporta tudo, 100% do crédito de exportação. Entretanto, se a gente considerar a inclusão da receita financeira, e ela já for tributada, posteriormente a 2015, se o contribuinte obtivesse metade da receita dele como financeira, metade do crédito dele ficaria vinculado a essa receita financeira, deixaria de ser um crédito vinculado à exportação e passaria a ser um crédito vinculado a uma receita tributada, que sequer é ressarcível. Então, nós acabaríamos cometendo, talvez, uma injustiça com o contribuinte que exporta 100% dos produtos, mas por ter obtido uma receita financeira naquele período, acabaria, pela aplicação do rateio proporcional, perdendo parte do ressarcimento dos créditos. Desta forma, deve permanecer o rateio proporcional sem inclusão das receitas financeiras e receita de venda do ativo imobilizado no cálculo dos créditos. E abaixo tem só o resumo dos tópicos, mas o tópico específico a rateio é esse. Ok, conselheiro Pedro. Posso tirar uma dúvida, presidente, antes de passar a votar? Claro. Eu fui ao acórdão 3401-004-871, né, que está sendo bastante citado, que é o que foi de relatoria do conselheiro Tiago Guerra, na época. E nessa parte foi muito singela a decisão, né, tem um parágrafo falando, ó, é só para cumulativo, não tem essa história aqui. E o Renan comentou no começo do voto que a jurisprudência do CARF vai nesse sentido também, ou eu entendi mal? Eu estou tentando entender como que está a jurisprudência nisso, porque esse acórdão do Tiago não me resolveu, assim. Qual seria o argumento em sentido contrário, se existe, se não, porque o seu voto está muito bem trabalhado, eu estou tentando entender como que as pessoas divergem disso. É que a previsão legal no artigo 3º da 10833, quanto ao rateio, ela inicialmente foi prevista só para receitas cumulativas e não cumulativas. Então, se o contribuinte obtém metade de suas receitas sujeita ao regime cumulativo e metade a não cumulativo, é feito um rateio proporcional. Só metade do crédito dele é não cumulativo. E é justamente isso que foi defendido naquele acordo e que o próprio patrão defendeu. Então, o artigo 6º, quando ele vai tratar das exportações, ele traz expressamente, no parágrafo 3º, dizendo o seguinte, olha, aquele rateio proporcional dos parágrafos 8º e 9º do artigo 3º, eu aplico aqui também nos créditos vinculados à exportação. Essa é a base legal. E isso, na verdade, nunca foi inovador desse acordo, a falta de previsão legal. Eu realmente não entendi. Eu não conheço nenhum outro precedente do CARF
que tenha tratado de ausência de previsão legal para rateio dos créditos, até porque isso é rotineiramente feito. Né? Então, é por isso que eu estava em dúvida mesmo. Então, foi uma decisão isolada ali, que passou, talvez, no meio de tudo. Tá, entendi. Ok, podemos votar? Então, conselheiro Pedro? Ficou bem claro, bem argumentado aí a decisão do conselheiro, eu acompanho. Cíntia? Excelente voto, eu acompanho tentando. Acompanho. Sim. Ok. Renata? Acompanho, parabéns, Renan, pelo voto. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Presidente, eu vou aproveitar para parabenizar também o Renan pelo voto e a defesa, porque a parte ali das embalagens e tal, tudo muito bem feito, organizado, fica bom de jogar processo assim, né? E acompanho integralmente o relator. Ok, eu também acompanho, também parabenizo o Renan pelo excelente voto. Então, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para 1. Quanto aos produtos e insumos classificados na posição 3808 da tabela do IPI, 1.1, afastar a impossibilidade de ressarcimento dos créditos vinculados à importação, 1.2, reverter as glosas sobre as importações em que houve a incidência da contribuição. 2. Reverter as glosas sobre materiais de embalagem, caixas, baldes e tambores. 3. Reverter as glosas relativas aos materiais de limpeza. E 4. Reverter as glosas sobre despesas com energia elétrica informadas indevidamente no DACOM como despesas de aluguéis. Fez sustentação oral, patrono do contribuinte, Dr. Marcos de Carvalho, OAB São Paulo, 147268. Ok? Renan, o próximo item é uma proposta... Presidente, pois não? Só no acordo, eu não sei se eu acabei me confundindo, mas foi colocado no resultado a incidência. Se for, eu entendo que reverter as glosas dos produtos 3808 em que houve a incidência. Talvez o termo melhor seria o efetivo pagamento. Acho que sim, também. Eu não sei se eu coloquei assim no resultado, se eu coloquei, eu vou alterar. Isso, em que houve o efetivo pagamento da contribuição. Você tinha colocado incidência mesmo. Foi, né? Eu vou alterar. O efetivo pagamento da contribuição. Ok, Renan, obrigado. Tá certinho. Ok? Então, esse foi o item... Tá? Volta aqui. Sumiu. Esse é repetitivo, né? Os dois. Esse foi o item 93 e o resultado a gente vai aplicar nos itens 94 a 97. Renan, o próximo item seu, o próximo item, o 98, vai ser uma proposta de diligência, é isso? Isso, presidente. Doutor Marcos, proposta de diligência, normalmente a gente conversa com o patrono, seria abriria mão da sustentação oral, visto que não haverá julgamento do mérito. Caso a proposta de diligência não seja aprovada pelo colegiado, o relator, for preciso o relator enfrentar o mérito, aí a gente normalmente abriria o espaço. Eu gostaria de saber se o senhor concorda disso ou se o senhor acha imprescindível fazer a sustentação oral nesse caso, mesmo com essa proposta de diligência do relator. Senhor presidente, estou completamente de acordo. Eu acho desnecessário para esse momento. Ok, agradeço. Então, Renan. Bom, o outro processo, como eu havia falado no final, né? Normalmente nós baixamos esses processos em que as decisões foram feitas antes do recurso especial do STJ, nós baixamos em diligência para que a autoridade fiscal possa reapreciar. Nesse processo especificamente, antes de fazer a resolução, eu tento, de alguma forma, fazer um acórdão até para caso seja vencida a resolução, para que tenhamos o mérito para apreciar. Só que o acórdão ele fica extremamente líquido. Eu sempre vou dar decisões ficando pendente na execução, a comprovação da essencialidade e relevância, a comprovação da utilização nas atividades da empresa, porque essa discussão da essencialidade e relevância, ela não foi posta à época, né, da auditoria fiscal. E, diferente do processo anterior, que são itens bem pontuais de insumos, aqui é um pouco diferente. Eu até trago, ao final do relatório, os pontos levantados pelo contribuinte. Então, nós aqui estamos falando de crédito de insumos de nitrogênio, gás GLP, hidrogênio, hélio, ar sintético, pallets, cantoneiras, materites, entre outros.
reversão de glosas, de aquisição de trigo remoído, de serviços, insumos, são diversos serviços e insumos que envolvem mão de obra, assessoria de mão de obra logística, carga e descarga, assessoria técnica, montagem de kits, etc. Então, são diversos serviços e bens adquiridos como insumo que, se formos apreciar o mérito, a decisão, além de líquida, ela corre o risco de, na maioria das vezes, até tolher o direito ao crédito do contribuinte pela ausência de provas que tragam a vinculação desses itens ao processo produtivo. Então, eu entendo que deve, sim, ser possibilitada essa juntada, talvez, de um laudo de documentos comprobatórios ao processo, que justifiquem, que expliquem a vinculação desses itens especificamente ao processo produtivo, e que a autoridade fiscal possa fazer um relatório de diligência sobre essa, agora balizado pelo RESP, não mais pelas instruções normativas. Então, os tópicos que eu trago na minha diligência são: eu trago um tópico geral, que digo que voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem time recorrente para apresentação de laudo técnico, documentos comprobatórios e explicações que julgar necessárias, visando demonstrar a vinculação dos itens discutidos ao processo produtivo, a essencialidade e relevância no termo do RESP, do STJ, bem como outros documentos e explicações que julgar necessárias. Eu trago ainda, especificamente, o genérico, até aproveitando a presença do patrono, já abre para o contribuinte a apresentação de documentos sobre todos os créditos que ele está aqui estão em litígio. Mas eu trago alguns tópicos específicos que foram, na minha apreciação do processo, que eu entendo que precisam de uma atenção maior por parte da recorrente. No caso de serviços utilizados como insumo, eu verifiquei que muitos contratos, documentos ali não me permitiram verificar essa essencialidade e relevância. Então, é interessante que a defesa traga esses documentos. Da apreciação de bens do ativo imobilizado, o contribuinte ele solicita um crédito de software. Eu não consegui identificar a participação desse software no processo produtivo. De fato, isso nem tinha sido discutido à época. É importante que seja observado. Questão de devolução de vendas. Intimar o contribuinte para detalhar em quais dos produtos devolvidos houve a incidência da contribuição no momento da venda, juntando aos autos documentação comprobatória. Então, assim como já fiz em outros processos, eu trago sempre um tópico genérico e alguns específicos com as minhas ponderações. Então, apresentados os documentos e demais explicações, visando comprovar a vinculação dos itens ao processo de produção, deverá ser elaborado relatório de diligência, apreciando a documentação apresentada, especificando eventuais alterações nas glosas. Dá ciência ao contribuinte do relatório, facultando-lhe prazo de 30 dias para manifestação, a final do qual deverá o processo retornar ao CARF para julgamento. Essa é a proposta. Ok. Conselheiro Pedro. Travou. Pedro, tá ouvindo? Tá mudo. Estou ouvindo. Como vota? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. É como vota, Pedro? Eu acho que eu perdi só algum minuto só aí porque eu acompanho o relator. Ok. Cíntia? Acompanho o relator. Renata? Acompanho. Lara? Acompanho. Sabrina? Acompanho. Thaís? Com o relator. Eu também acompanho. Então, resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto do relator. Acompanha o julgamento do Dr. Marcos de Carvalho, OAB São Paulo 147/2068. Isso aplica-se no item 98, né, que esse foi o paradigma, aplica-se os itens 99 a 104. Então, doutor Marcos, esses são os resultados dos seus processos. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos também. Bom dia. Bom dia. Alguém quer um minutinho? Não quer um minutinho? Vocês querem? Então, a gente está meio apertado, ficou 1 hora nesse processo, então dá 10 minutinhos aí, para depois a gente voltar no Barbosa e Marx, que também é insumo, pelo visto. Ok? Então a gente retorna às 10h15. Peço para a gente não atrasar, tá? Eu peço para a Ana Tereza interromper a gravação, por gentileza. Gravação interrompida. Obrigado.